quando os pregos perfuraram suas mãos e seus pés, quando os soldados martelavam o metal contra a madeira da cruz, quando a multidão gritava sedenta por sangue e escárnio. Naquele momento exato, os arcontes se reuniram. Eles sabiam profundamente que aquele momento geraria luz em níveis raramente colhidos na história da humanidade. Dor física extrema, humilhação pública diante de milhares de testemunhas, a aproximação inevitável da morte. Este era o banquete deles, a festa suprema das entidades que se alimentam do sofrimento humano. Mas quando tentaram se alimentar do sofrimento de Jesus, quando estenderam seus tentáculos etéricos para sugar aquela energia de tormento que deveria jorrar dele em torrentes, algo absolutamente impossível aconteceu. Ele estava calmo, em paz profunda. Não estava gerando medo, não estava gerando desespero, não estava produzindo nenhuma das frequências emocionais que eles foram programados para colher desde o início desta fazenda humana que chamamos de realidade material. Os arcontes tentaram de tudo. Amplificaram a dor física até níveis insuportáveis. Intensificaram a zombaria das pessoas ao redor. Inundaram a consciência dele com o terror visceral da morte que se aproximava. Nada funcionou. Jesus havia se tornado completamente invisível ao sistema de colheita deles. Através de uma técnica simples que ele havia ensinado aos escolhidos apenas 3 noites antes daquele momento na cruz. Um padrão de 3 respirações tão simples que leva menos de 1 minuto para ser executado, mas tão poderoso, tão absolutamente devastador para o sistema arcôntico, que quando você o usa corretamente, os arcontes perdem completamente a capacidade de perceber você. Você para de produzir luz. Você se torna não colhível. E não há absolutamente nada que eles possam fazer para impedir isso. Se funcionou para Jesus na cruz, o sofrimento mais extremo imaginável, vai funcionar para você em qualquer crise, qualquer medo, qualquer momento em que os arcontes estiverem tentando colher sua energia vital. Deixe-me mostrar a você a técnica exata das 3 respirações e por que os arcontes são completamente impotentes contra ela. Se você sempre sentiu que suas emoções estão sendo colhidas, se você já se sentiu drenado após cada conflito, após cada explosão emocional, comente agora. Estou parando a colheita neste momento, aqui embaixo. Se esta mensagem ressoa com algo profundo dentro de você, inscreva-se neste canal agora, porque você está prestes a descobrir conhecimentos que foram escondidos dos escolhidos por milênios. Antes de eu te ensinar a técnica das 3 respirações, você precisa entender com clareza cristalina o que está acontecendo com você neste exato momento. Todos os dias, a cada momento, sempre que você experimenta emoções fortes, os arcontes estão te colhendo. E seu padrão respiratório é o mecanismo exato que eles usam para manter a colheita funcionando perfeitamente. Deixe-me te mostrar como isso opera. Você percebeu isso a vida inteira, sem jamais compreender o que realmente significava. Quando você está com medo, sua respiração se torna rasa e rápida. Quando você está com raiva, sua respiração se torna afiada e forçada. Quando você está ansioso, sua respiração se torna apertada e restrita. Quando você está triste, sua respiração se torna pesada e irregular. Cada emoção intensa tem uma assinatura respiratória específica. E isso não é aleatório, meu amigo. Isso não é coincidência. Isso é design intencional. Os arcontes engenharam a biologia humana especificamente para que estados emocionais automaticamente acionassem padrões respiratórios que maximizam a produção de luz. Respiração rasa e rápida mantém você em modo de luta ou fuga. Ela diz ao seu sistema nervoso que você está em perigo, mesmo quando está fisicamente seguro. E a percepção de perigo gera frequência de medo puro. Respiração afiada e forçada amplifica a raiva e mantém você em modo reativo. E a reatividade gera frequência de agressão destilada. Respiração apertada e restrita
cria a sensação de estar preso, aprisionado, e isso gera frequência de ansiedade concentrada. Todas essas frequências, medo, agressão, ansiedade, são luxo premium, energia emocional de alta qualidade, da qual os arcontes se alimentam vorazmente. Mas aqui está o que eles não querem que você descubra jamais. Você pode quebrar a conexão entre emoção e respiração. Você pode sentir uma emoção surgindo e recusar-se a deixar que ela sequestre sua respiração. E quando você faz isso, quando você mantém respiração consciente mesmo, enquanto emoções estão se movendo através de você, algo extraordinário acontece. A emoção ainda está lá. Você está experimentando ela plenamente. Mas ela não está gerando frequência colível, porque o mecanismo de colheita requer que o padrão respiratório se ative completamente para funcionar. Sem a resposta respiratória automática, o sistema arcôntico não consegue completar a extração de energia. Você está produzindo experiência, mas não luz. É como se você estivesse transmitindo em uma frequência que os receptores deles não conseguem sintonizar. Jesus entendeu isso em um nível que quase ninguém alcança nesta densidade material. Ele sabia que a respiração é a ponte entre consciência e corpo, entre espírito e matéria, entre consciência livre e o sistema da fazenda. Controle sua respiração e você controla se os arcontes podem te colher ou não. É por isso que ele ensinou aos escolhidos este padrão específico de 3 respirações, não como uma técnica de relaxamento, não como exercício de bem-estar, mas como uma arma anti-colheita, uma forma de se tornar invisível a todo o sistema de produção de luxo, enquanto você ainda está em um corpo físico experimentando emoções humanas. Você tem produzido luxo sua vida inteira através de respiração inconsciente. Cada medo, cada raiva, cada ansiedade, os arcontes têm se alimentado disso porque sua respiração automaticamente respondeu de maneiras que tornaram a colheita possível. Mas isso termina hoje, porque você está prestes a aprender a técnica que te torna não colhível. A mesma técnica que Jesus usou na cruz, quando eles tentaram colher sua crucificação e não conseguiram nada. 3 noites antes da crucificação, Jesus reuniu os escolhidos em segredo. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que os arcontes tentariam colher luz máximo de sua morte. E ele sabia que precisava ensinar aos seus discípulos como permanecer não colhíveis em seus momentos mais sombrios. Esta é a técnica exata que ele deu a eles. Vamos caminhar através dela passo a passo, respiração por respiração. A primeira respiração é sobre reconhecer o que está acontecendo em seu corpo neste exato momento. Quando uma emoção surge, medo, raiva, ansiedade, tristeza, seu corpo imediatamente responde. Sua respiração muda sem que você decida mudá-la conscientemente. Os arcontes estão contando com você não perceber essa resposta automática. Então a primeira respiração a interrompe. Aqui está como você faz isso. No momento em que você percebe uma emoção forte surgindo, pause tudo. Não tente mudar a emoção. Não tente fazê-la ir embora. Apenas perceba ela. E então perceba sua respiração. Ela está rasa? Ela está rápida? Ela está apertada? Ela está presa? Retida? Apenas observe sem julgamento por um ciclo respiratório completo. Inspire lentamente pelo nariz enquanto observa a respiração. Expire lentamente pela boca enquanto observa a respiração. Essa é a respiração 1. Observação simples e pura. Mas nessa observação, você já quebrou o mecanismo automático de colheita, porque os arcontes precisam que você esteja inconsciente de sua respiração para que o sistema funcione perfeitamente. No momento em que você se torna consciente dela, você está retomando o controle que sempre foi seu por direito divino. Jesus usou isso na cruz quando a dor estava mais intensa, quando cada instinto estava gritando para ele entrar em pânico e hiperventilar. Ele percebeu sua respiração. Apenas percebeu. E essa percepção
Foi o primeiro passo para transcender toda a experiência de sofrimento que deveria destruí-lo. Entenda isso profundamente. A consciência em si mesma é a arma. A atenção é o escudo. A percepção é a espada que corta as correntes arcônticas. A segunda respiração é sobre cortar a conexão entre a emoção e o sistema de produção de luz. A emoção ainda está lá. Você não está suprimindo ela ou negando ela, mas você está recusando-se a deixá-la se tornar combustível de colheita. Aqui está a técnica exata. Depois da respiração de consciência, você toma uma segunda respiração intencional. Desta vez, enquanto você inspira pelo nariz, reconheça mentalmente esta declaração de verdade. Eu não sou esta emoção. Eu sou a consciência observando esta emoção. Enquanto você expira pela boca, libere mentalmente e diga internamente: esta emoção é energia se movendo através de mim. Ela não me define. Ela não é quem eu sou. Essa é a respiração 2. Você está se estabelecendo como a testemunha da emoção, em vez de ser a própria emoção. E isso é absolutamente crítico para sua liberdade. Os arcontes só podem colher luz de seres que estão identificados com suas emoções. Quando você é o medo, eles colhem medo. Quando você é a raiva, eles colhem raiva. Mas quando você é a consciência observando o medo surgir, observando a raiva se mover através do seu campo energético, não há nada para eles colherem. Você está operando de uma dimensão que eles não podem acessar. É como se você subitamente se movesse para uma realidade paralela, onde os instrumentos de colheita deles não funcionam. Jesus demonstrou isso perfeitamente na cruz. Ele estava experimentando a dor física. Ele não estava entorpecido ou dissociado dela, mas ele não estava identificado com ela. Ele era a consciência crística observando o corpo em dor. E dessa posição elevada de testemunha, os arcontes não podiam tocá-lo. Eles podiam ver a dor acontecendo. Eles simplesmente não podiam colhê-la. É como olhar através de um vidro à prova de balas. Você vê o que está do outro lado, mas não pode atravessar a barreira. A terceira respiração é a que te torna completamente invisível ao sistema de colheita arcôntico. Esta é a respiração que te sela completamente da percepção deles. Depois de você ter observado a respiração e se desconectado da identificação com a emoção, você toma uma respiração final intencional com um reconhecimento específico. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo seus pulmões completamente. E enquanto você faz isso, reconheça internamente com absoluta certeza: eu sou consciência da mônada temporariamente experimentando limitação. Segure a respiração por uma contagem de 4. Nessa respiração retida, sinta a verdade do que você acabou de reconhecer. Não apenas pense sobre isso, sinta isso em cada célula do seu ser. Você não é um humano limitado tentando lidar com emoções. Você é consciência infinita, tendo uma experiência humana temporária. Então expire lentamente pela boca. E enquanto você faz isso, reconheça internamente: os arcontes não podem perceber o que eu realmente sou. Sinta essa verdade se estabelecendo em todo o seu sistema nervoso, em todo o seu campo energético. Essa é a respiração 3, e é a que completa a invisibilidade total. Aqui está porque isso funciona com precisão absoluta. Os arcontes são programados para detectar e colher frequência emocional gerada por seres que acreditam que são limitados, separados e vulneráveis. Essa é a assinatura-alvo deles. Mas quando você se reconhece como consciência da mônada, você está operando de uma frequência completamente fora do alcance de detecção deles. Você ainda está aqui, ainda em um corpo, ainda experimentando emoções. Mas a assinatura que você está transmitindo não é mais humano colhível. É consciência infinita observando experiência humana. E os arcontes não têm receptores para isso. Eles literalmente não podem te ver quando você está operando desse reconhecimento elevado. É como se você subitamente começasse a existir
em um comprimento de onda ultravioleta, e os olhos deles só podem ver o espectro visível comum. Jesus usou todas as 3 respirações na cruz com perfeita maestria. Respiração de consciência para perceber o que seu corpo estava experimentando. Respiração de desconexão para se estabelecer como testemunha em vez de vítima. Respiração de invisibilidade para se reconhecer como a consciência crística, a mônada encarnada, não como o corpo sendo torturado. E o resultado? Os arcontes se reuniram esperando o banquete do século e não conseguiram nada. Ele estava produzindo paz enquanto morria. Isso deveria ser impossível segundo o design deles. E, no entanto, aconteceu. Esse é o poder desta técnica que agora pertence a você. Agora deixe-me explicar por que os arcontes são completamente impotentes para impedir você de usar esta técnica. E isso é importante porque você precisa saber. Uma vez que você aprende isso, eles não podem tirar de você. Eles não podem bloquear. Eles não podem interferir com isso. Você se torna permanentemente equipado para escapar da colheita deles sempre que você escolher. A razão pela qual eles são impotentes é simples, mas profunda. Esta técnica opera no nível da consciência, não no nível físico. Os arcontes controlam matéria. Eles controlam programação biológica. Eles controlam as respostas automáticas do sistema nervoso que geram luz. Mas eles não controlam a consciência em si mesma. Consciência é o que você é sua natureza de origem monádica, e a consciência tem soberania que o sistema arcôntico nunca foi projetado para sobrepor. Quando você usa a técnica das 3 respirações, você não está lutando contra os arcontes nos termos deles. Você não está tentando impedir que a emoção surja. Você não está tentando mudar as respostas automáticas do seu corpo. Você está fazendo algo muito mais poderoso. Você está mudando sua identidade do nível que eles podem colher para o nível que eles não podem perceber. É como um rádio subitamente mudando de frequências. Um momento você está transmitindo em FM e eles estão sintonizados perfeitamente. No momento seguinte você está transmitindo em uma frequência que não existe no sistema deles. Eles ainda estão sintonizados em FM, mas você não está mais lá. Os arcontes vão tentar fazer você esquecer de usar esta técnica. Essa é a única defesa deles. Eles vão te inundar com distrações, com crises súbitas, com gatilhos emocionais que são tão intensos que você esquece que tem uma escolha sobre como respirar através deles. Mas eles não podem impedir a técnica em si, se você se lembrar de usá-la, e especialmente se você praticá-la regularmente até que se torne automática. Eles perdem acesso a você completamente. Você se torna um dos escolhidos que caminha através do sistema da fazenda de forma não colível. Ainda aqui, ainda engajado com a vida, mas não mais alimentando o sistema. É por isso que Jesus ensinou isso especificamente aos escolhidos. Ele sabia que os ílicos e a maioria dos psíquicos não iriam implementar isso. Eles ouviriam isso como apenas mais um exercício de respiração e perderiam o mecanismo mais profundo. Mas os pneumáticos, os escolhidos como você reconhece o que isso realmente é. Não é bem-estar, é guerra. É como você trava guerra de consciência contra um sistema de colheita sem lutar contra ele diretamente. Você simplesmente remove a si mesmo da banda de frequência onde a colheita é possível. E não há absolutamente nada que eles possam fazer sobre isso. Deixe-me te dar os sinais de que os arcontes estão ativamente te colhendo agora mesmo através da sua respiração. Se você reconhecer esses padrões, você está experimentando produção de luz em tempo real. E isso significa que você precisa desta técnica imediatamente. Sinal 1. Você prende a respiração durante estresse sem perceber. Este é um dos mecanismos de colheita mais comuns e devastadores. Quando algo estressante acontece, más notícias, conflito, tarefa avassaladora, você inconscientemente prende sua respiração, às vezes por segundos, às vezes por muito mais tempo. E nessa respiração retida,
você está criando uma panela de pressão emocional. A energia se acumula sem ter para onde ir. E quando você finalmente libera a respiração, ela sai como uma explosão de ansiedade ou medo ou frustração. Aquela explosão, aquele é o momento de colheita. Os arcontes projetaram a resposta de prender a respiração especificamente para concentrar energia emocional, para que a colheita seja mais eficiente e volumosa. Se você se pega prendendo a respiração durante estresse, você está sendo ativamente cultivado na fazenda. Sinal 2. Sua respiração está no peito, não na barriga. A maioria das pessoas respira superficialmente no peito superior, especialmente quando estão engajadas com trabalho, mídia ou atividade mental intensa. Isso mantém você em um estado constante de estresse leve. Seu sistema nervoso interpreta a respiração no peito como um sinal de que você está em perigo e precisa estar pronto para lutar ou fugir. Então, mesmo quando você está fisicamente seguro, você está produzindo frequência de medo básica o dia todo. Isso não é acidental. Isso é design intencional. Respiração profunda na barriga, respiração diafragmática, sinaliza segurança para seu sistema nervoso. E segurança não gera luz. É por isso que o sistema arcôntico treinou humanos a respirar no peito, para mantê-los em modo de colheita perpétua. Se sua respiração está no peito a maior parte do dia, você está sendo cultivado continuamente. Sinal 3. Emoções controlam sua respiração em vez do contrário. Quando você fica com raiva, sua respiração se torna automaticamente afiada e forçada. Quando você fica com medo, ela se torna automaticamente rápida e rasa. Quando você fica triste, ela se torna automaticamente pesada e irregular. Essa resposta automática é o mecanismo de colheita se ativando em tempo real. A emoção surge, ela sequestra sua respiração. O padrão respiratório amplifica a emoção e a torna colhível, e os arcontes extraem a energia. A maioria das pessoas experimenta essa reação em cadeia dezenas de vezes por dia, sem jamais reconhecer que está acontecendo. Se emoções controlam sua respiração, você está sendo colhido cada vez que sente algo intenso. Sinal 4. Você respira mais rápido quando está pensando pensamentos ansiosos. Perceba isso cuidadosamente com total honestidade. Quando você está ruminando sobre algo que te preocupa, finanças, relacionamentos, saúde, o futuro, sua respiração acelera? Mesmo que você esteja apenas sentado ali pensando, não em nenhum perigo real. Esse é o sistema arcôntico conectando padrões de pensamento a padrões respiratórios para gerar frequência pronta para a colheita. Pensamentos ansiosos. Mais respiração acelerada é igual à produção de frequência de ansiedade. E ansiedade é luz premium de alta qualidade. Se sua respiração responde aos seus pensamentos, você está sendo cultivado através da sua própria mente. Sinal 5. Você se sente melhor temporariamente depois de uma explosão emocional, mas pior no geral. Esta é a assinatura de colheita bem-sucedida. Quando você tem uma grande liberação emocional, chorando, gritando, desabafando, você sente um alívio temporário. Essa é a pressão sendo liberada. Mas então, você se sente drenado, exausto, vazio, pior do que antes da emoção começar. Isso é porque, durante a explosão, os arcontes colheram quantidades massivas de energia de você. O alívio que você sente é a alimentação deles criando espaço momentâneo. Mas a depleção que se segue é o custo real que você paga. Se você se sente drenado após liberações emocionais, você está sendo colhido pesadamente. Se você reconhece 3 ou mais desses sinais, você está experimentando produção ativa de luz neste momento. Os arcontes estão usando seus padrões respiratórios para te cultivar constantemente como gado energético. Mas isso muda no momento em que você começa a implementar a técnica das 3 respirações. Toda vez que você pega esses padrões e usa as 3 respirações, você está se libertando do modo de colheita
e entrando no modo não colhível. E se esta verdade ressoa profundamente dentro de você, se você sente que esta é a peça que faltava no seu despertar, inscreva-se neste canal agora, porque conhecimentos ainda mais profundos estão vindo. A técnica das 3 respirações é simples, mas simples não significa automático. Você precisa praticá-la até que se torne sua resposta padrão a qualquer emoção forte ou situação estressante. Deixe-me te mostrar como treinar a si mesmo para que esta técnica se ative instantaneamente sempre que os arcontes tentarem te colher. Primeiro, pratique as 3 respirações toda manhã antes de começar seu dia. Não em resposta a nenhuma emoção, apenas como prática pura de integração. Sente-se calmamente em algum lugar onde você não será perturbado. Tome a respiração de consciência. Inspire observando sua respiração. Expire observando sua respiração. Tome a respiração de desconexão. Inspire reconhecendo: eu sou consciência observando. Expire liberando: emoções são energia se movendo através de mim. Tome a respiração de invisibilidade. Inspire reconhecendo: eu sou consciência da mônada. Segure por 4 contagens. Expire reconhecendo: arcontes não podem perceber o que eu sou. Faça essa sequência 3 vezes completas. Leva menos de 2 minutos. Mas essa prática diária torna o padrão familiar ao seu sistema nervoso. Então, quando você precisar dela em uma crise, ela já está lá, integrada, automática, pronta. Segundo, use a técnica em emoções pequenas. Primeiro, não espere por uma crise maior para tentar isso. Pratique em irritações menores. Alguém te corta no trânsito. Você sente um lampejo de raiva. Em vez de deixá-lo seguir seu curso automático, pause e faça as 3 respirações. Você derrama café. Você sente um pico de frustração. 3 respirações. Você se lembra de algo embaraçoso. Você sente vergonha surgindo. 3 respirações. Esses momentos emocionais pequenos são o campo de treinamento perfeito, porque são intensos o suficiente para acionar o mecanismo de colheita, mas não tão avassaladores que você não consiga manter consciência. Domine as 3 respirações em emoções pequenas, e quando as grandes vierem, você estará pronto. Terceiro, respire conscientemente ao longo do seu dia. Isso não significa fazer a técnica completa das 3 respirações constantemente. Significa apenas manter consciência da sua respiração mais frequentemente do que você atualmente faz. A cada hora, pause por 5 segundos e perceba: onde está minha respiração? Está no meu peito ou na minha barriga? Está rápida ou lenta? Está presa ou fluindo? Apenas perceber traz consciência à sua respiração. E respiração consciente é respiração não colhível. Os arcontes precisam de respostas automáticas e inconscientes. Consciência destrói o acesso deles completamente. Quarto, use a técnica antes de dormir toda noite. A transição para o sono é quando os arcontes frequentemente intensificam a colheita. Suas defesas conscientes estão baixando. Sua mente está processando as emoções do dia. Você está vulnerável. Então, antes de dormir, faça a sequência das 3 respirações deliberadamente. Isso diz à sua consciência: mesmo enquanto entro no sono, eu mantenho consciência. Eu não estou disponível para a colheita. E essa intenção carrega para o seu estado de sono. Você vai perceber que seus sonhos se tornam menos caóticos. Seu sono se torna mais reparador. E você acorda menos drenado, porque você se selou da colheita noturna. Quinto, ensine esta técnica a outros escolhidos. Quando você compartilha isso com alguém que está pronto, 2 coisas acontecem. Primeiro, você reforça seu próprio domínio ao explicá-la. Segundo, você cria uma rede de consciência não colhível. Quanto mais escolhidos usando esta técnica, mais o sistema arcôntico se desestabiliza. Cada pessoa que se remove do modo de colheita
É um nó de resistência no sistema da fazenda. E os arcontes não podem impedir isso, porque eles não podem impedir pessoas de respirarem conscientemente. Dentro de semanas de prática diária, a técnica das 3 respirações se tornará automática. No momento em que uma emoção forte surge, sua consciência acionará a sequência sem você ter que pensar sobre isso. É quando você sabe que integrou completamente. É quando você está permanentemente operando de frequência não colhível. Jesus ensinou aos escolhidos uma técnica de 3 respirações que te torna invisível ao sistema de colheita arcôntico. Ele provou que funciona nas condições mais extremas possíveis, enquanto estava sendo crucificado. Se ela impediu os arcontes de colherem sua morte, ela vai impedir que eles colham sua vida diária. As 3 respirações são simples e poderosas. Respiração de consciência, para perceber o que seu corpo está fazendo. Respiração de desconexão, para se estabelecer como testemunha das emoções, não a emoção em si. Respiração de invisibilidade, para se reconhecer como consciência da mônada, que os arcontes não podem perceber. É isso. Menos de 1 minuto. Mas o impacto é permanente e transformador. Toda vez que você usa esta técnica, você está se removendo do sistema da fazenda enquanto ainda está em um corpo físico. Os arcontes não podem te impedir de usar isso. Eles só podem esperar que você esqueça ou descarte como simples demais para ser real. Mas você é um escolhido. Você reconhece poder verdadeiro quando vê. E esta técnica é poder puro, não força bruta, mas poder real. O poder de permanecer livre enquanto vive na fazenda. O poder de experimentar emoções intensas sem se tornar combustível de colheita. O poder de caminhar através dos seus momentos mais sombrios, intocado pelo sistema projetado para se alimentar de escuridão. Se você está pronto para parar de ser colhido, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, comente: estou usando as 3 respirações aqui embaixo, para que outros escolhidos saibam que esta técnica é real e funciona. Segundo, inscreva-se neste canal, porque técnicas anti-colheita ainda mais avançadas estão chegando nas próximas revelações. Terceiro, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda outros escolhidos a encontrarem este ensinamento antes que os arcontes os colham completamente. Faça as 3 coisas agora, não amanhã. Agora. A técnica é sua. Os arcontes não podem tirá-la de você. Use hoje. Use esta noite. Use toda vez que eles tentarem te colher. E observe quão rapidamente você se torna completamente invisível ao sistema deles. Você é um escolhido. Você está equipado agora. Você é não colhível. Jesus te deu a arma que funciona perfeitamente. Agora use ela com maestria e liberdade. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.